Rapaziada, então, continuando os vídeos de doença autoimune, um pouco de reumatologia, eu vou falar um pouco da sarcoidose, tá? E a síndrome de Lofgren, tá? A síndrome de Lofgren nada mais é do que a sarcoidose no seu estado agudo, e a gente vai ter alguns sintomas característicos, tá? Mas eu vou falar um pouco de forma geral, tá? Só pra gente ter ideia do que se trata. Bom, a definição da sarcoidose é o seguinte, ela é uma doença, tá? É autoimune, tá? E de origem, ela é inflamatória crônica, ou seja, vai causar uma inflamação no paciente de forma crônica, né? E vai depender muito do se vai estar se tratando da sarcoidose neurosarcoidose, né? Sarcoidose crônica ou sarcoidose aguda, né? A gente vai ter diferentes características em cada uma delas. O que não muda é o seguinte, que a sarcoidose, ela afeta muitos órgãos, né? Ela afeta a parte sistêmica do paciente. Então ele pode afetar pulmão, pode afetar coração, pode afetar rim, pode afetar a pele, enfim, pode afetar muitos órgãos, tá? Porém, a sarcoidose, ela é muito característica e ela é muito comum no pulmão em si, tá? E a gente confunde muito, os médicos, né? Eles confundem muito a sarcoidose com a tuberculose. Por quê? Porque eles vão ter a questão da formação de granuloma, né? Na parte do seu parênquima. Esse granuloma, ele também é muito característico na tuberculose, então por isso que as pessoas confundem muito, tá? O que esse granuloma significa? Esse granuloma significa que as células de defesa estão atuando, tá? Basicamente isso. Porque a gente sabe que na tuberculose também tem esse granuloma, né? E a fisiopatologia da tuberculose é que a Mycobacterium tuberculosis, ela entra no macrófago, né? E aí depois a gente tem a destruição desse macrófago. Justamente porque o macrófago, usando a sua parte. é, a sua parte, como eu posso dizer, a sua parte interna não consegue destruir, né? O Mycobacterium tuberculose. E aí acaba destruindo o macrófago, causando granuloma, tá? Então, a sarcoidose, há teorias que é muito parecida, porque a gente tem o mesmo resultado, tá? Por isso que a gente fala que é uma doença autoimune, entre aspas, tá? A gente não tem certeza, a gente não tem certeza da sua etiologia, mas a gente crê que é isso. Por isso que ela entra em reumatologia. Bom, então, a etiologia, falando um pouco da etiologia, a gente não sabe por que a sarcoidose acontece, tá? A gente não sabe o que realmente desencadeia a sarcoidose e a sua fisiopatologia. No entanto, a gente sabe que a sarcoidose ela é engatilhada com algumas questões, né? Então, bactérias, como a Mycobacterium tuberculose, que é a bactéria da tuberculose, que não tinha mencionado, e a Cutibacterium acnes, que vai ser a bactéria da acne, elas estimulam a sarcoidose. Então, existem casos que as pessoas contraem, né, essa bactéria e caracterizam-se como sarcoidose, tá? No entanto, o tratamento da sarcoidose não vai ser antibiótico, tá? Por mais que desencadeie, não é exatamente isso que acontece. Não adianta a gente tirar, né, essas bactérias, matar essas bactérias, porque não é uma infecção bacteriana, tá? É, Aí, o que a gente tem de teoria é que é o seguinte, que as questões genéticas contam, obviamente, né? Pessoas que, pais e mães que teve sarcoidose, é, e é hereditário, né? Então, pessoas que teve sarcoidose, o pai e a mãe, possivelmente o filho pode ter também, tá? E uma coisa que a gente suspeita muito é que essa sarcoidose, ela é engatilhada por micropartículas. Há uma teoria também que está relacionada com micropartículas da madeira, tá? Da madeira, né? Do material da madeira. Então, há essa teoria, porém nada confirmado ainda. Bom, então qual que vai ser a epidemiologia da sarcoidose? Ela afeta um pouco mais mulheres do que homens, a gente sabe que as doenças autoimunes por si só afetam mais mulheres do que homens, porém, nesse caso, nesse caso da sarcoidose, é pouco, tá? É um pouco menor, não é que nem, por exemplo, o lúpus ou a artrite, que afeta muito mais, tá? Então, nesse caso, a gente não considera isso como um achado clínico, não. É só dados estatísticos mesmo. Normalmente afeta pessoas entre 20 e 30 anos. E normalmente afeta, né, afeta mais afrodescendentes nos Estados Unidos, que não é relevante para nós, né? Bom, agora eu vou falar um pouco das manifestações clínicas gerais da sarcoidose. Então, essa é a manifestação clínica que qualquer sarcoidose pode acontecer,
tá? E depois eu vou pegar essas manifestações clínicas e vou diferenciar elas de crônica, aguda e neurosarcoidose, tá? Bom, a manifestação clínica mais comum que a gente tem é o pulmão, tá? A parte do pulmão acometido é 90% das vezes acomete o pulmão, tá? E com dor torácica, dispneia e tosse, sintomas gerais, né? Afeta normalmente bilateralmente e vai ter a formação de granulomas, que nem eu disse, confundindo muito com a tuberculose. Pessoas confundem muito tuberculose com sarcoidose, tá? Então, às vezes, a gente pode fazer esse mestiço, né? Como um diagnóstico diferencial, tá? Sintomas gerais, como cansaço e perda de peso, isso é normal, a gente está tratando de uma infecção, né? De uma inflamação, e a gente sabe que a inflamação em si gasta muito do nosso sistema, né? Do nosso corpo, e pode causar isso aí também, tá? Outra característica muito, mas muito frequente, que pode ser confundida com linfoma, vai ser a linfadenopatia, linfonodomegália e adenomegália. Essas três palavras são a mesma coisa, tá? Que nada mais é do que o crescimento dos gânglios ou o crescimento dos linfonodos, tá? A gente tem muito crescimento de linfonodo, não sei se vocês vão lembrar, lá na parte dos linfomas, né? Eu fiz um vídeo de linfomas, é muito parecido. Então, é muito característico e também pode ser confundido, né? Essa sarcoidose pode ser confundida com de forma clínica, né? Na forma clínica, com os linfomas, tá? Tanto de Hodgkin e não de Hodgkin, tá? No entanto, se a gente pega e faz uma biópsia, né? Desses linfomas, dessas inflamações, a gente vai conseguir ver essa diferenciação da sarcoidose, tá? Porque essa, como eu falei, vai ter presença de granuloma, tá? A uveíte, que vai ser uma inflamação da úvea, tá? Creio eu que vai ser uma inflamação da úvea anterior, tá? Da uva anterior. E ela também, a uveíte, de forma geral, ela é uma, um achado clínico, né? Que ele é muito comum em muitas doenças, né? Em muitas enfermidades, né? Tanto autoimunes, né? É, autoimunes de forma geral, né? Reumatoides, né? Então, ela também pode ser uma característica. Hepatite esplenomegalia, que vai ser o crescimento do fígado e da parte do baço, tá? Artrite e artralgia, que vai ser a artrite, a inflamação das articulações, né? Principalmente associado com a diminuição, né, do espaço articular, né? Do espaço sinovial e com a degradação aí da cartilagem articular, então a gente pode ter essa artrite aí. E a artralgia é a dor, né, propriamente dita, a dor nas articulações. O eritema nodoso, tá? O eritema nodoso vai ser a presença de manchas vermelhas, tá? Que dói muito quando se encosta nelas, né? Na parte da sarcoidose, vamos ter principalmente na parte anterior do... A parte anterior do... Na parte anterior da tíbia, perdão, a parte anterior da tíbia, então vai ser o eritema nodoso muito característico aí nessa região. Eritema nodoso a gente tem várias etiologias, né? A gente tem etiologia por streptococcus, a gente tem etiologia neoplásico. A gente tem muita etiologia do eritema nodoso de forma geral, né? A gente tem até a questão das doenças inflamatórias, como a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Mas nesse caso aqui, o eritema nodoso vai estar caracterizado com a sarcoidose, tá? Vai ser uma das manifestações clínicas da sarcoidose, principalmente a síndrome de Lofgren, tá? Neurológico, isso aí vai estar muito relacionado com a neurosarcoidose, tá? Que vai ser a paralisia facial devido ao aumento da parótida. A parótida é uma glândula salival, né? A maior glândula salival que a gente tem, porém não é a que mais produz. E vai causar paralisia facial, possivelmente por uma questão mecânica aí com o nervo facial, tá? A gente tem o lúpus pernio. O lúpus pernio é uma característica também que vai ser uma mancha na pele, no rosto principalmente, que vai parecer muito com o lúpus, mas não é o lúpus, tá? É o lúpus pernio, que é uma das características da sarcoidose. E o depósito de cálcio nos rins, tá? Devido à vitamina D. Isso é muito importante, principalmente para o diagnóstico laboratorial, né? Que a gente vai conseguir diferenciar um pouco e ver esse cálcio aí, tanto no rim e tanto na parte sistêmica. Bom, então, característica de sarcoidose vai ser, principalmente, a linfonodomegalia, adenomegalia ou linfoadenopatia, que é o crescimento dos gânglios, tá?
principalmente na região do tórax, do lado do externo, tá? Então, vai ser muito característico isso nessa parte desses linfomas aí, linfomas externais, tá? E vai ser bilateralmente. Para a gente fazer esse diagnóstico para ver realmente se é uma sarcoidose, se a gente estiver suspeitando desse tipo de linfoma, desse tipo de crescimento dos gânglios, a gente faz uma mediastinoscopia. O mediastino é um espaço, né, que a gente tem no tórax, e um dos espaços que a gente tem no tórax, né, e a mediastinoscopia vai fazer exatamente isso, vai entrar nesse mediastino e vai conseguir fazer a coleta eh, da biópsia. Agora falando dos tipos de sarcoidose, a gente tem a sarcoidose aguda ou a síndrome de Lofgren, tá? São sinônimos. E por que são sinônimos? Porque vão ter características, né? Vão ter características, achados clínicos muito característicos, né? Então, é por isso que a gente chama de síndrome de Lofgren. Sarcoidose crônica, tá? E neurosarcoidose. Bom, na síndrome de Lofgren, tá? O que vai ser? Vai ser uma sarcoidose aguda, tá? Vai ser menos pior do que a sarcoidose crônica, obviamente. Ela vai ser autodelimitada e normalmente ela não vai evoluir tanto, tá? Normalmente o que acontece? Essa síndrome de Lofgren, ela aparece e depois ela sai. Tá? Ela aparece, depois ela sai e depois não volta mais, tá? Uma coisa característica da síndrome de Lofgren vai ser justamente a paniculite, que é o eritema nodoso. Então, dentro das paniculites, a gente tem o eritema nodoso, tá? Que é a paniculite nada mais é do que uma inflamação na parte do tecido celular subcutâneo ou do tecido ou é, do endodermo, né? E aí, essa paniculite vai causar eritema nodoso, que nem eu já falei, vai ser manchas vermelhas, né? Principalmente na região pré-tibial, ou seja, na parte anterior da tíbia, tá? A síndrome de Lofgren que nem eu falei, vai ser um achado de sintomas agudos, tá? Qual vai ser a clínica da síndrome de Lofgren? Então, vai ser a sarcoidose com febre, tá? Então, a gente vai ter uma febre, né, no paciente, uma paniculite, que nem eu falei, o eritema nodoso, que normalmente está localizado na parte pré-tibial, na frente do osso da tíbia. Aí a gente vai ter linfonodomegalia, adenomegalia e linfoadenopatia, que é o crescimento dos gânglios, dos linfonodos, e artrite, que é a inflamação é, na parte das articulações. A sarcoidose crônica vai ser mais prolongada, tá? E vai ser mais perigosa. Normalmente ela acontece no paciente já fica, tá? Na sarcoidose crônica, a gente vai ser caracterizado principalmente com o granuloma na parte pulmonar. Então, a gente vai ter a gente vai fazer, né? A gente vai ver a parte do pulmão e vai ver o granuloma. E aí pode ser confundido com uma tuberculose, que nem eu falei, porque a tuberculose apresenta praticamente a mesma coisa. E a gente vai ter a fibrose pulmonar, né? Devido a isso. E aí também nessa região, na sarcoidose crônica, a gente vai ter a adenomegália e linfadenopatia, tá? Na região torácica. Então, a parte da linfonodomegália, ela é muito característica da sarcoidose, principalmente nessa parte aguda, tanto nessa parte crônica. E a neurosarcoidose vai ser quando a sarcoidose vai afetar a meninge ou medula espinhal, tá? A sarcoidose não necessariamente vai afetar o pulmão, claro, 90% das vezes afeta, porém não em todos os casos. Para fazer o diagnóstico da sarcoidose, a gente vai ver o cálcio, que nem eu falei, a gente vai ter acúmulo de cálcio nos rins, então a gente pode ver tanto o cálcio no sangue, tanto na urina, tá? Por quê? Porque a gente vai ter a relação com essa vitamina D, né, que nem eu falei, e a gente vai ter que ver também, além do cálcio, ver o metabolismo da paratireoide, porque a gente sabe que é a paratireoide que vai controlar esse metabolismo do cálcio. Então, se o cálcio estiver aumentado, a gente tem que descartar também que seja um problema na paratireoide, tá? A gente vai ver a fosfatase alcalina, que vai ser uma enzima canalicular do fígado. A gente vai ter que usar, em alguns casos, o uso de radioisótopos, tá? Pra quê? Pra gente captar os gânglios, ver qual glândula tá tendo essa linfonodomegalia, tá? E a mediastinoscopia, que nem eu falei, em casos de achados característicos, que vai ser o aumento, né, das adenopatias, né, adenolinfonodopatias, que vai ser o crescimento aí dos gânglios linfáticos, né? E bilateralmente, direita e esquerda, né? Junto com o externo, na frente do pulmão, tá? Anterior ao pulmão. E a gente vai ter que fazer essa biópsia, né? Pegar e fazer essa parte da mediastinoscopia.
Não é tão fácil, porque a biópsia ela não é fácil de forma geral, a gente tem que fazer, é um procedimento cirúrgico, né? Então a gente precisa ver a coagulação do paciente, precisa ver se ele tá usando ácido acetilsatílico, ver tudo isso, para que o paciente não tenha algum problema, né, na parte dessa biópsia. Bom, tratamento da sarcoidose aguda barra síndrome de Löfgren, então, como que vai ser o tratamento da sarcoidose na síndrome de Löfgren? Vai ser normalmente o uso de anti-inflamatórios e corticoides em casos mais graves, tá? Que nem eu falei, a síndrome de Löfgren, o que acontece? Ela pode aparecer no paciente e depois pode desaparecer e nunca mais aparecer de novo. Então, a gente vai só tratar o paciente nas questões sintomatológicas, né? Como a dor, por exemplo. Então, anti-inflamatórios para diminuir um pouco da inflamação e corticoide se o paciente tiver pior, né? E melhorar o estado de vida do paciente, porque possivelmente vai estar sentindo dor, né? Principalmente na parte do eritema nodoso. Então, tentar aliviar os sintomas do paciente. E o tratamento da sarcoidose crônica, como que vai ser? Bom, aqui vai ser um pouco mais difícil, porque, como eu falei, é uma sarcoidose mais crônica, é uma sarcoidose mais perigosa. Então, a gente vai usar, além dos corticoides, para aliviar a questão do paciente. E também, claro, vai depender muito do paciente, né? Se ele vai estar sentindo dor ou não, tá? Mas, normalmente, a gente usa esses corticoides para diminuir também um pouco da inflamação. Imunobiológicos, tá? Principalmente contra o TNF-alfa, ou seja, o fator de necrose tumoral, tá? Para tentar diminuir um pouco dessa inflamação constante, né? E a gente pode usar o rituximab, o metotrexato e a azathioprina, tá? São remédios que eu ouço bastante falar, mas agora que eu vi uma indicação clínica dele. E é isso, essa é a sarcoidose aí nas doenças autoimunes.